Pessoal, então eu vou estar falando aqui sobre o sistema de correção RTK ou sinal de correção RTK. Eu vou falar de forma muito superficial, só para vocês entenderem o porquê que tem local que você está com o seu equipamento e o seu sinal toda hora fica caindo, toda hora você tem perca de sinal, né? O porquê que tem certos pontos que você está com o seu sinal fixado, porém a sua precisão não está boa, né? Você está com o seu equipamento dando muito erro de espaçamento, né? Então eu vou estar explicando de forma muito superficial só para vocês entenderem. Então o que é esse sinal de correção RTK? É uma tecnologia que ela oferece posicionamento preciso em tempo real. No caso da Trimble fornece o RTK, até o atual momento, com 2,5 centímetros de precisão. O RTK ele precisa possuir uma estação base. No nosso caso, a gente tem as torres que estão instaladas com o sistema de RTK, que recebe os sinais de múltiplos satélites. Ela calcula a sua própria posição com a alta precisão e depois ela envia essas correções para o receptor móvel. Qual que é os nossos receptores móveis? São os sistemas de GPS, o sistema de piloto automático, que está instalado nas colhedoras, nos tratores e assim de forma geral. Quais que são as desvantagens desse sistema RTK, para vocês entenderem? Uma delas são a distância do seu equipamento com a base RTK, com as torres. Dependendo da distância que tiver, se você estiver ali numa distância acima de 20 km, é aonde que começa a ter o erro de precisão, o erro de espaçamento também. Você consegue ver no seu monitor, lá no seu RH, que o seu erro de precisão começa a aumentar. Então, conforme o seu equipamento esteja mais distante da base, mais esse sinal vai chegar lá degradado. Ali a gente aconselha estar a cerca de 15 km ali de distância da base RTK. Outra desvantagem do sistema RTK é questão de obstáculo. Às vezes você está numa área trabalhando onde que é rodeada de mata, isso atrapalha a recepção do seu sinal RTK. Às vezes a própria mata está impedindo a passagem do sinal, é aonde que você fica com o seu sinal caindo toda hora, você com perca de sinal, o seu sinal fica degradado justamente por essa questão. Uma das coisas que a gente utiliza para estar resolvendo esses problemas é colocando a repetidora de sinal, que é uma forma de desviar o sinal para que chegue até o seu equipamento. Deixando bem claro, galera, que isso não significa que vocês não terão perca de sinal com a repetidora estando na área. Porque a repetidora nada mais é do que ela vai replicar o sinal que está chegando nela. Então, se o seu sinal está chegando degradado lá na torre, na base de RTK, se ele está chegando às vezes degradado devido a questões satelitais, questões climáticas, às vezes questão também de cintilação, a repetidora ela só vai replicar aquele sinal. Antigamente acontecia muito isso, de às vezes o maquinário está trabalhando na área, o sinal de RTK cair, devido às vezes por questão de cintilação, e o pessoal achar que vai resolver levando uma repetidora de RTK. Não, traz uma carretinha repetidora de RTK aqui que resolve. Negativo, o sinal está chegando degradado na torre, ela só vai replicar aquele sinal com mais intensidade ainda. Então a repetidora a gente utiliza mesmo para estar pegando o sinal naqueles lugares que o acesso é mais difícil, onde você está tendo perca de sinal devido à mata, devido relevo de terreno também, isso acontece bastante, ou às vezes para replicar seu sinal mais distante ainda, Lembrando que tem que ficar sempre, de acordo com 20 km, em linha reta em questão da base. Então, de forma bem superficial, eu expliquei para vocês aqui um pouco do funcionamento do RTK, uma das suas desvantagens em questão de distância, questão de obstáculo e um pouco também sobre a utilização de repetidoras, e por que a maioria das vezes a repetidora também não resolve todo o seu problema de estar com perca de sinal. Beleza, galera?